Tá dando certo? Amém? Efésios 4, a partir do versículo 1 diz assim: Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro, antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Senhor Deus, Pai, eu peço agora que o Senhor nos revele, Senhor, que essa palavra tem de melhor para nossas vidas nessa noite, Pai. Pai, que nós possamos sair daqui cheios, Pai, cheios daquilo que o Senhor tem reservado para nós, Pai. Nós não queremos perder nada, Senhor, daquilo que o Senhor guardou para as nossas vidas. Então fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Hoje, mais cedo eu estava procurando um texto para falar hoje, para pregar hoje. Minha esposa falou assim: nossa, eu vi um texto, achei muito bonito. Ela não falou mais nada do texto, não, mas ela falou que achei bonito. Eu falei: qual que é? Ela falou: Efésios 4. Então vamos ver. Aí eu li, Deus começou a falar comigo naquele capítulo. Esse é um capítulo de Efésios que fala a respeito do corpo de Cristo, que fala a respeito dos ligamentos que esse corpo tem, que fala a respeito daquilo que nós, como corpo, como membros, a forma que nós devemos agir para que esse corpo seja bem ajustado. E no começo desse texto, ele começa falando que Paulo falando da igreja de Efésios, falando que nós que temos essa vocação em Cristo Jesus, a primeira coisa para se ajustar no corpo é que nós temos que ser humildes, ter mansidão, longanimidade e suportar. Essa, eu diria que é a principal ferramenta para que o corpo seja bem ajustado. Suportar uns aos outros em amor. Todas as vezes que eu li esse trecho da palavra de Deus, eu ficava meio assim, falando: gente, mas o que o amor tem a ver com suportar? Porque suportar é uma palavra que traz um peso tão grande, né? A gente fala assim: eu suporto, então quer dizer que eu não gosto. E eu comecei a raciocinar isso algumas vezes, não foi a primeira vez.
eu comecei a entender que a palavra suportar para Deus tem um significado muito diferente daquilo que nós temos. Porque Deus tem uma palavra-chave nesse texto que é suportar em amor. E se a gente pegar o sentido do amor, a palavra nos diz que o amor ele tudo espera, que ele tudo suporta. O que mais que fala? Amor? Tudo crê. O que mais? Tudo espera, tudo sofre, não inveja, não arde em ciúmes. É tanta coisa que a palavra nos diz a respeito do amor. E aí eu começo a prestar atenção assim, como suportar em amor? Suportar é uma palavra tão ruim para a gente. Eu começo a entender que Deus, quando Ele usa essa palavra, Ele queria dizer simplesmente para você: amar o Senhor. E amar vem todos essas peculiaridades, como é que fala? Essas especificações que nós acabamos de falar. Nós temos que sofrer, nós temos que aguardar, nós temos que esperar. Nós não devemos ter inveja, ciúme, isso tudo, para que nós possamos viver em unidade com o nosso irmão. Se o amor não for o alvo principal do relacionamento da igreja, que é o corpo de Cristo, é impossível que duas pessoas consigam viver bem. Quando um casal se casa, ele se casa porque ele acha que tem. Quando é um casal cristão, ele casa porque ele tem certeza que tem amor, né? Mas geralmente as pessoas se casam porque acham que há um sentimento diferente sobre a sua vida. E a gente vê que no passar dos anos, algumas pessoas se divorciam, se separam e depois falam que o amor acabou. E a palavra nos diz que o amor jamais acaba. Mas havendo línguas, havendo profecias, ele se esfriaria, ele se esconderia. E às vezes o que acontece nas nossas vidas é que nós estamos deixando que o muito falar, que as palavras que são lançadas sobre as nossas vidas como corpo bem ajustado, elas esfriem o amor que é a ligação desses membros. O que eu queria trazer para a igreja nessa noite é que nós precisamos colocar como centro dos nossos relacionamentos amor, que é o próprio Deus. Nesse mesmo texto que nós acabamos de ler, mas no final, lá no versículo 16, ele diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Edificação de si mesmo, quando ele fala desse si mesmo, ele está falando de quem? Do corpo. A única forma desse corpo estar bem ajustado é ele tendo o auxílio da junta do Espírito Santo para lubrificar ali onde encosta osso com osso. Quando a nossa junta está desgastada, o que acontece? Um osso começa a corroer o outro. E aquilo ali vai trazer um dano para aquele movimento. Quando a gente fala de um robô, que toda a tecnologia inventada pelo homem até hoje foi baseada no próprio corpo humano. E às vezes a gente faz algumas máquinas e a gente tem que colocar um óleo para que as juntas da máquina ali não fiquem rangendo. Enquanto não tiver o Espírito Santo nas juntas entre os membros, esse corpo vai ranger. Se a gente não derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas, o corpo vai estar em constante ranger. Nós estaremos constantemente sofrendo dores, que a gente não será capaz de estabelecer o amor, de estabelecer o suportar uns aos outros em amor.
Esses últimos dias Deus tem falado muito comigo. A gente ainda fala, às vezes a gente ainda fala, questiona, mas Deus tem falado muito comigo que eu preciso entender que esse óleo primeiramente precisa ser derramado sobre a minha vida. Porque se eu estiver cheio de óleo, aspergindo óleo por todo o meu corpo, quem encostar em mim também vai escorregar. Aleluia. Seu irmão não precisa ter óleo, quem precisa ter óleo é você. Então para de falar da vida do seu irmão. Comece a derramar o óleo sobre a sua vida. Porque aí você vai ser capaz de suportar o seu irmão. Eu tenho aprendido isso na marra sobre a minha vida. Que às vezes eu até agradeço a Deus porque Ele faz isso, que às vezes a gente fecha os nossos ouvidos e Ele começa a usar a nossa própria vida para mostrar que nós estamos errando. E às vezes eu questiono algo em alguém, quando eu me vejo eu estou praticando a mesma coisa que eu questiono essa pessoa. Então, o que eu queria que os irmãos entendessem nessa noite é que nós todos somos falhos. E a única forma de estabelecer ligamento entre eu e você, entre você e o seu irmão, é colocando o amor, o Espírito Santo nesse ligamento. Porque senão é impossível. Graças a Deus aqui a nossa igreja é uma igreja que não tem muito briguinha entre irmãos, todo mundo aqui conversa. É claro que às vezes a gente tem algum problema, assim, mas resolve logo depois, e até esqueça aqui mais pra frente, se você pegar e fala assim, que você pode até irar, mas não pode deixar que o sol se ponha sobre a sua ira. Então, a gente sabe que aqui na nossa igreja as pessoas têm praticado o fato de não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Mas, quando eu conheci a Paty, ela me colocou a par de uma coisa que ela viu em uma das igrejas que ela frequentava, de pessoas que frequentavam a mesma igreja e não se olhavam na cara. Pessoas que frequentavam a mesma igreja e não tinham relacionamento com o outro. Que preferiam se afastar por uma diferença que ele tinha com a outra pessoa. E às vezes a gente entra dentro dessa igreja e para quem não entende o amor, ele começa a falar que nós somos todos falsos. Mas a realidade, o amor é aquilo que comete o erro aqui e ali ele já se arrependeu. Às vezes volta a cometer, porque nós somos falhos. Mas a misericórdia do Senhor, ela não falha. Aleluia. A misericórdia do Senhor, ela está aí para mim e para você. Então essa igreja não é uma igreja falsa. Essa igreja é uma igreja que ama. Nós temos que entender que amar não é ausência de erro. Amar é a misericórdia no erro. Então, se o seu irmão tem errado com você, exerça a mesma misericórdia que Cristo exerceu sobre a sua vida. Que Jesus morreu por uma igreja que estava o crucificando. A igreja que levou Cristo para o madeiro, foi por eles que ele morreu. E por aqueles que ainda estavam lá de fora. A única forma, irmão, das pessoas que estão lá de fora quererem ser participantes daquilo que nós vivemos aqui, elas entendendo que aqui há relacionamento. Porque lá de fora não tem relacionamento, lá tem jogo de interesse. Aqui tem relacionamento. O único objetivo de Deus ter te criado era para estabelecer relacionamento. Ele te criou porque Ele queria que alguém se relacionasse com Ele. Mas Ele colocou um período de prova nas nossas vidas, para saber se de fato nós éramos capazes de nos relacionar. E quem vai se relacionar com Deus no futuro breve, não é você, não é eu. Somos nós como um corpo. Nesse versículo 16 ele fala
qual o corpo bem ajustado e ligado com o auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação do mesmo corpo em amor. A sua edificação não é sua, é do corpo de Cristo. O crescimento que você tem, espiritual, financeiro, sentimental, não é seu, é do corpo de Cristo. Nós temos que aprender a compartilhar o que Cristo tem nos dado, o que Deus tem nos dado. E não simplesmente a querer usurpar das pessoas aquilo que Deus tem dado para elas. O Senhor te chamou. Assim como Ele disse aqui, Ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, alguns para missionários. Eu não sei para que o Senhor te chamou. Mas eu sei que a única forma da gente alcançar a estatura desse varão perfeito, a estatura desse corpo bem ligado, é cada um fazendo a sua parte do corpo, para que no final o corpo tenha edificação em amor. Eu não sei para que Deus te chamou. Eu não sei qual foi o desígnio da sua função para o corpo de Cristo. Mas eu quero te dizer que essa é uma função extremamente importante para o crescimento e para a edificação do corpo de Cristo. Então eu quero te convidar nessa noite a derramar o óleo do Espírito sobre todas as juntas, para que tudo que venha a tentar ungir sobre você escorregue e não traga dano aos ossos, às juntas. Mas que o óleo que foi derramado sobre você faça com que qualquer encostar, qualquer pisão no dedo, isso aí só vai gerar um movimento novo. Quando eu estou com um problema na minha junta do joelho, se eu ando, dói. Eu jogo futebol, gosto de jogar futebol, e eu estava com um problema no joelho que graças a Deus parou, que eu nunca fui no médico. Mas quando eu começava a correr, esticava o joelho doído. Eu não sei direito o que está acontecendo, eu não sou médico. Mas quando está tudo bem ajustado, isso me leva a movimentar. E a forma de manter o corpo bem ajustado, quando está tudo bem, o que nós temos que fazer? Continuar nos exercitando, porque senão a gente começa a ficar sedentário e as juntas começam a ranger de novo. Então agora eu quero te perguntar se você de fato, se os seus ligamentos estão ajustados. Se ele estiver com óleo, estiver ajustado, então agora é o momento de você se movimentar para que ele permaneça bem ajustado. E se ele não tiver, esse é o momento de derramar o óleo do Espírito, para que você possa, a partir de então, se movimentar na tua existência. Amém? Deus não nos chamou para ficar sentado no banco de igreja ou da nossa casa, de frente à televisão. Ele nos chamou porque tem muitas pessoas lá de fora necessitando do amor de Cristo. E eles só virão para cá quando eles notarem a diferença no corpo de Cristo. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos, pastor.